quem era aquele homem em minha casa? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, boa noite, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, amo quando você diz isso. Tenho 17 anos e posso afirmar que esse relato é verídico e não tenho para que mentir. O relato que contarei a seguir aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos. Falo isso porque faço aniversário bem no meio do ano, então eu não sei ao certo a minha idade. Sendo assim, vamos lá. Começando do início. Eu sempre tive muita facilidade para ver, ouvir e sentir o sobrenatural, tanto o bem como o mal. O relato aconteceu numa segunda-feira em 2009. Vou ter que explicar como era a minha casa para melhor entendimento do relato. Tínhamos uma área, logo depois a sala e um guarda-roupas grande dividindo o quarto da sala. Dividindo o quarto da sala e a cozinha, com um banheiro no final. Parece que eu já li esse. Enfim, dito isso, vamos ao relato. O meu pai, na época do ocorrido, estava na igreja e a minha mãe na casa da minha tia, que era nossa vizinha, e me deixaram na casa assistindo TV, pois já tinham esse costume. Como disse, eu estava em casa assistindo o desenho dos Esmilinguidos. Não sei se você conhece, Ana. Conheço. Aquele das formiguinhas. Eu gostava do Forfo. Quando eu escuto alguém mexer nas panelas da cozinha. De primeiro não me importei, poderia ser minha mãe ou então meu pai. Mas os barulhos cessaram. E de repente os barulhos novamente, dessa vez mais altos. Então, como criança astuta que era, me levantei do sofá e fui em frente ao corredor que tinha entre a sala e o quarto e a cozinha. Ana do céu, que susto quando vi um homem totalmente de preto, com uma capa preta e um chapéu que cobria o rosto. Eu, na mesma hora, voltei correndo para o sofá, pois estava morrendo de medo, quando ouço uns passos pesados. Na hora eu gelei e corri até a minha mãe, chorando, e pedi que ela fosse para casa agora, pois eu estava com muito medo. Ana, eu contei essa história para ela 2 anos depois e ela disse que não lembrou. Talvez para não me assustar, pois quando eu falei sobre isso esse ano, ela confirmou que realmente eu fui lá. Fui até ela chorando muito e pedindo que ela fosse para casa. Até hoje eu não sei quem era e nem quero saber. Obrigada por ler meu relato, Ana, e um recado para os pais que assistem o canal. Pais, por favor, acreditem nos seus filhos. Bom, um express aqui, bem humorado. John Lennon, minha avó e o violão. Olá, Ana e assombrados. Venho mais uma vez contar um relato. Dessa vez é da minha avó. É uma moça que nos conta, tá? Pensa numa mulher cheia de história para contar. Pois é, eu venho de uma família de músicos. Sempre tem um aqui ou ali tocando em barzinhos. Minha avó não é diferente, sempre tocou e cantou por aí. Mas quando era mais nova, ela estava começando a tocar, fazia aulas e tudo mais. Quando John Lennon faleceu, foi aquele choque para todos os fãs, incluindo a minha véia doida aqui. Naquela noite, ela se deitou e depois da sua oração noturna, ela pediu então: Poxa, John, você faleceu. Tem que passar seu dom para frente. Ai, eu queria tanto, mas tanto tocar com você. Tocar como você, na verdade. E eu queria tanto, mas tanto tocar como você. Nesse exato momento, ela conta que o seu violão, que estava em pé no canto do quarto, tocou. Sim, Ana, ele tocou um dó ou um ré, não sei. Ela soltou um valei-me Nossa Senhora, eu não quero mais dom nenhum, pode sair daqui. Cobriu a cabeça tremendo inteira de medo. Quando ela me contou, eu dei tanta risada. Eu disse a ela, mas vó, você devia ter levantado, ter pego o violão para tocar. E ela rindo junto comigo disse, você tá doida, caguei de medo, nunca mais pedi nada para morto nenhum.
É isso, Ana. Obrigada por ler mais um relato. Vou começar a mandar histórias que a minha avó conta. Tem vários relatos por vir. Um beijo para todos. Um beijo para você, muito obrigada. Tipo, ai, John, né? Ai, eu te amo tanto, né? É uma pena você ter ido, um querido. Eu queria muito, se você passasse o seu dom, gostaria muito de ter o seu dom. Ele vai pra lá em. Ah, não quero nada, não, pode ir embora, quero dom nenhum, que toca do meu jeito. Aquela coisa, né? A hora que acontece, aí é que você vê, a hora que acontece com você. Por mais que seja só um acorde no violão. Será que ele ia passar o dom ou alguma coisa? Provavelmente, não sei, talvez um espírito passando por ali, vendo isso, tenha dado uma brincada, alguma coisa tipo, assim, sei lá, sei que, não, quer saber mais não, tchau, tchau. A velhinha maledite, esse é curto. Olá, Ana Assombrados, venho hoje contar uma história com uma maledite que aconteceu comigo em 2017. Eu e minha mãe havíamos nos mudado para uma cidade vizinha a que morávamos, devido às traições do meu pai. Lá começamos a ter dificuldades financeiras, porque a aposentadoria da minha mãe não era suficiente e o trabalho que ela havia arranjado não rendia muito. Então eu fui procurar em sites de emprego alguma vaga e encontrei para cuidar de uma senhorinha que em alguns meses iria fazer uma cirurgia para poder voltar a caminhar. Até o momento ela estava em cadeira de rodas. E bem, o salário era bom e resolvi arriscar, já que não exigia muito além de colocá-la na cama e levá-la até o banho, que era algo que ela conseguia sozinha. Eu só teria de limpar a casa e fazer o almoço e voltar para casa no final da tarde. A semana foi passando, nos primeiros dias minha mãe me deu uma força até eu pegar bem o jeito com a senhora e logo ela foi para casa. Mas comecei a reparar o quão mimada aquela senhora estava começando a ficar e o quão porca ela era. É, de Bom, de vomitar numa bacia que sempre foi deixada ali para ela, porque era normal ela precisar disso, e começar a colocar o copo de água, tipo, no meio do vômito. Passar mal, ela passava mal, mas não queria ir no médico. Eu reparei muita coisa e resolvi falar com os filhos dela. E os filhos me contaram que eles quiseram contratar uma cuidadora, porque as noras dessa mulher não queriam ela na casa, porque ela porque ela começa depois de uns dias a ser muito mimada. Não digo mimada, bom. O motivo dela não querer que eu pedisse para os filhos dela levarem ao médico era que eram feitos exames e exames e ela estava super bem, entendeu? Tirando o problema da perna, ela estava bem. E ela queria, acho que, os cuidados, entendeu? E eu resolvi sair, porque além de reparar muita coisa, os meus pais resolveram tentar voltar, né? E então voltamos a morar com meu pai. Semanas depois da mudança, eu recebo uma ligação dessa senhora. Primeiro foi a nova cuidadora dela quem tinha ligado, e ela passou para a senhora. Ela disse que foi engano, mas agradeceu por eu ter cuidado dela. Mas quando ela entregou o telefone para a cuidadora, ela disse tanta coisa horrível, xingamentos mais baixo mesmo, e a cuidadora desligou antes de eu terminar de ouvir. Eu sabia que não era engano, ela queria me atingir mesmo. Bom, relevei, mas aquela noite eu passei mal. Tive paralisia do sono. No outro dia, rezei nem lembro quantas vezes o credo, e acendi uma vela de 7 dias para limpar a minha casa. Eu não sei se ela enviou algo intencionalmente ou só ficou brava comigo por eu ter falado com os filhos dela. Eu nem pretendia deixar o trabalho,
mas apenas queria saber como agir nas situações, afinal eu era nova nesse emprego e não conhecia muito bem aquela senhora. Bem, isso passou. Hoje em dia, os meus pais estão separados de novo e estamos numa situação complicada novamente. Estou procurando emprego e espero não encontrar outra maledite. Ei, Laia. Então a senhorinha só estava querendo. Ai, gente, mas será que ela não estava com algum. Não está começando a ter algum Alzheimer, alguma coisa assim? Sei lá, algum tipo de demência. Mas era assim. Bom, segundo ela, os exames estavam todos corretos. Nenhuma nora queria ela em casa. Por que será? Porque começava a ficar difícil, eu acho, né? Bom, deixa eu ver o que mais temos aqui. A possessão e a menina Alice. Segundo ela, os nomes estão trocados. Tá certo, né? Eu já conferi. Olá, Ana. Me chamo Fulana e vim contar um relato que aconteceu com a minha bisavó. Posteriormente contado a mim por minha avó, pois infelizmente não cheguei a conhecer a minha bisavó. Era férias, todos animados para ir até a casa de praia. Minha bisavó tinha 23 anos, mas 23 anos de puro medo de chegar a hora de ir até aquela casa, pois isso foi uma surpresa da festa dela de 23 anos, mas ela já sabia desde pequena que iria até essa casa. Mas o problema do seu medo acontece pelo seguinte: a casa ficava, ou fica, não sei, em Porto Seguro, no Nordeste, e lá havia muitas histórias sobre escravos ou coisas assombradas na região. Uma delas chamava muito a atenção da minha bisavó, a história da possessão. Era numa casa, no mesmo quarteirão da casa de férias da minha bisavó, onde morava Alice, uma menina muito educada e gentil, mas por dentro ela era maldosa e podre. Ela fazia trabalhos de magia negra em seu cômodo secreto em sua casa. Tinha escravos secretamente. Digo escravos, mas eram empregados. Mas ela não os pagava pelo trabalho que eles faziam. E sempre, mas sempre maltratava sua mãe. Batia nela por não deixá-la ir aos lugares e até porque sua comida estava ruim. Bom, continuando a história de Alice, ela tinha 34 anos e sua mãe 67. Um certo dia, Alice espontaneamente escuta sua mãe gritando na cozinha. Ela vai até lá com uma cara de deboche e encontra sua mãe morta. Simplesmente, sem nenhuma prova de algum crime. Mas um detalhe a perturbou até o resto de sua vida. A mãe estava com larvas em sua boca. Alice até tentou se converter ao bem, mas ela não aguentou e se enforcou naquela casa. Relatos dizem que ouvem passos, risadas e até madeira caindo em coisas e quebrando. E até madeira caindo e coisas quebrando, tais como vidro dentro daquela casa. Dizem que as larvas eram a maldade que Alice colocava sobre a sua mãe. Bom, agora sobre a minha bisavó, quase tiveram que amarrá-la no carro para levarem ela na praia. Todos estranhando o seu comportamento, e a minha bisavó deu a desculpa que estava com cólica. Enfim, foram 4 longas horas de viagem para passar um final de semana com 10 membros da família e 13 amigos de minha bisavó. E 4 longas horas de viagem que a minha bisavó via vultos sobre a paisagem que mais parecia uma floresta assombrada. Eram árvores sem folhas, galhos no chão, névoa e os vultos pretos. Lá era época de muito frio antigamente, então minha bisavó estava indo para a praia?
Então minha bisavó colocou um cobertor sobre sua cabeça e foi dormindo a viagem inteira. Chegando na tal casa de praia, minha avó, que sempre teve a mediunidade super forte, sentiu a energia ruim. Enfim, se instalaram nos cômodos e quase que colocaram ela para dormir sozinha. Minha avó teve de quase beijar os pés da sua mãe para ela dormir com ela e os seus tios. Assim feito, ela dormiu no segundo andar da casa com sua mãe, seu pai, seu tio por parte de pai e suas duas tias por parte de mãe. Todos aproveitando a piscina, fazendo churrasco e comendo. Mano, tava frio com névoa. E a minha bisavó sentada na rede lendo seus livros sem ânimo algum. Sua mãe até chegou a dar uma bronca nela, mas nem tchum, ela continuava na rede. Bom, à noite fizeram uma lasanha que ela dizia estar com cheiro de podre e foram dormir. A pior noite de sua vida. Só de entrar no quarto ela já trincou o boguinha, o que é isso? Pois ela estava vendo vultos, até que chegam seus amigos, o Rafael, o Lucas, a Ângela e o Mário, para convidá-la para irem passear à noite. Novamente tiveram que quase amarrá-la para levarem para passear, mas conseguiram convencê-la. Nessa mesma noite, mais ou menos 1h30 da manhã, eles estavam passeando pelo quarteirão, a minha bisavó com muito medo, mas não vendo nada, quando o Lucas teve a brilhante ideia de ir até uma casa que era toda quebrada, de madeira, com cupins com cupins a comendo toda. Minha bisavó imediatamente deu um grito com tanta energia ruim que havia naquela casa. Imediatamente ela deu um grito por conta de tanta energia ruim que havia naquela casa. E quando saiu correndo, mas seus amigos a pegaram pelo braço e a forçaram a entrar na casa. Olha que amigos, hein? Eles entraram na casa quando imediatamente a Ângela, uma menina, pisou naquela casa, ela caiu no chão e começou a vomitar algo que não sabia o que era, mas era branco. Minha avó criou uma força descomunal e carregou a sua amiga até a casa de férias, chorando de desespero. Chegando lá, sua amiga começou a gritar muito com uma voz muito diferente da dela e começou a falar em latim. Todos acordaram e foram ver. E a avó da minha bisavó, antigamente mãe de santo, logo se ligou na situação e fez umas orações enquanto acendia uma vela ao lado da menina. E ela parou de gritar. Bom, você já pode imaginar o clima, né? Eles foram embora na hora, todos os adultos arrumando a casa para ir embora e minha avó com a Ângela no carro. Quando a Ângela sussurra algo que a deixou arrepiada até a espinha, ela disse o seguinte: a menina Alice veio te pegar. Cuidado, ela vai matar. Bom, seguiram o caminho e no meio do caminho, Ângela acordou e super bem. Nem falaram nada para a mãe da Ângela quando chegaram na cidade grande. Mas minha bisavó sonhou com aquilo por noites e, vendo vultos, pediu ajuda da sua avó, que fez um trabalho para ela se livrar daquilo. E tudo passou. Minha bisavó morreu com 92 anos, viveu muito bem sua vida devota a São Jorge e nunca mais viu nada. Mas o medo, ele permaneceu. Obrigada de verdade por ler meu relato. Era um pedido especial. Faça um relato especial de Virgem Maria, por favor, que a graça de Deus fique com vocês. Dá para fazer também, coletânea temática. Um beijo. Então vamos começar com o primeiro de hoje, que é: as chaves do carro foram para Sete Além. Ou será que as chaves do carro foram para Sete Além? Ou, sei lá, sumiu, foi para outra dimensão. Olá, pessoas lindas do canal e Aninha linda que virei fã. Muito obrigada. Sou uma mãe em carreira solo de 2 crianças e amo muitíssimo o canal. Anima as minhas noites. O relato em si aconteceu hoje,
Como há algum tempo vi no canal um relato de um casal que em lua de mel perderam as chaves do carro e depois a encontrou na mala de viagem onde já haviam procurado, não lembro o nome do relato, mas eu sei que relato é esse. Resolvi escrever o que aconteceu aqui em casa. Tá, não tem nome, se tiver tá trocado. Hoje eu cheguei da rua super cansada com a minha mãe, que assim que chegou, como costuma fazer, colocou a chave do carro sobre a mesa da cozinha. Até aí ok. Sentei, conversei com ela um pouco, tomamos café. Depois disso eu fui para minha casa, que fica no andar de cima, e ela ficou na casa dela, no andar de baixo. Então começou a procura pela chave do carro. Olhamos as sacolas com as compras, olhamos tudo, tudinho mesmo, e nada. Cheguei até a olhar aqui em casa, já que ela subiu para trazer umas coxinhas que havia comprado para as crianças, mas nada das chaves. Voltou ao carro, olhou para ver se não havia deixado na porta ou perdido no caminho, olhou até na lixeira e nada. Depois de um tempo, ela me chama e diz: "Você não faz ideia de onde a chave estava." E eu pergunto onde, e ela abre a lixeira e mostra. Lá estava a chave, bem visível, em cima de um pacote de açúcar. Porém, Ana, ninguém jogou nada na lixeira. Nós duas olhamos e nada. As crianças nem desceram lá. Ficou um fato estranho, e eu logo falei que as chaves foram para Nárnia ou Sete Além, só pode. Beijos a todos, Ana, se puder conte Obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Então, como que foi parar na lixeira a chave, né? Minha mãe falou também que comprou um anel um dia aí, e esse anel ela comprou ela acreditava que ela tinha tirado da bolsa e colocado onde ela sempre coloca, ali na caixinha onde fica os anéisinhos, as coisas assim. Mas aí quando ela foi para pegar o anel, não tava lá. Aí ela procurou e tava numa sacolinha, assim, numa sacolinha, não é pititico não, é numa sacolinha assim e grandinho, né? Aí procurou, nada. Aí foi na bolsa que ela tava no dia que comprou o anel. Procurou, revirou a bolsa, nada. Foi olhar em outra bolsa, que não tinha nada a ver com o assunto, mas falou, vou olhar, né? Olhou, nada. Nada de nada, não tava em lugar nenhum. Falou, caramba, comprei, nunca usei e eu não acho. Um mês, nada. Passou um mês, não viu a pulsa do anel. Usou a bolsa diversas outras vezes. Aí um dia foi pegar a bolsa para pegar não sei o quê. A sacolinha. Catou o anel. Como? Eu cansei de procurar, de usar a bolsa e outra. Na cabeça dela, tinha tirado da bolsa e guardado na gavetinha, mas não tava. Então, acho que eu não tirei, sei lá. Enlouqueci, ficou na bolsa. Mas tava lá. Na bolsa que ela tanto revirou, que ela usou outras vezes, nada. E aí, de repente, tava lá. E não foi ninguém mais mexeu ali, ou, né? Coisas que somem, às vezes voltam, às vezes não voltam, né? Voltam em lugares muito esquisitos, lugares que a gente já procurou outras vezes. Uma vez, minha mãe também tinha comprado pra Penélope, tinha um brinquinho que era meu, de quando eu tinha uns 3 anos de idade, era um brinquinho de ouro, assim, sabe? Com uma pedrinha azul. E ficou guardado esse brinquinho, aí eu coloquei na Penélope, quando ela tinha também por aí, uns 3 aninhos. Só que tava faltando uma rosquinha, né? Que para criança, nesse tipo de brinco, tinha que ser uma rosquinha. Aí minha mãe comprou essa rosquinha. E por ser criança, sei que lá, para não dar alergia, era uma rosquinha de ouro. Eu lembro que foi caro. Acho que uma rosquinha custou 70 conto pro brinquinho. E aí, quando vi, né, criança, usando brinco, cadê? Perdeu. Falei, eu não acredito que perdeu a rosquinha. Por isso que tem que comprar aço cirúrgico mesmo para as crianças. Não, aí perdeu.
Eu falei, e agora? Mas de alguma forma eu sabia que foi dentro de casa, ou eu imaginava, porque a gente não tinha saído, uma coisa assim. E aí procurei. Eu falei, gente, é uma rosquinha. Como que eu vou achar? E procurei, olhei na cama, que ela dormia ali, tá? Olhei no chão e ficava pensando. Eu falei, puxa vida, minha mãe acabou de comprar. Não foi barato. E fiquei olhando. Ai, sabe quando você começa a olhar até em coisa que não... Olhei, eu falei, vou chacoalhar, pegar, né, a casinha do cachorro. Olhei, chacoalhei a casinha, que era aquelas casinhas tipo iglu, assim, que a Roliça dormia lá. Olhei tudo, falei, não, né, casinha do cachorro. Caiu da orelha da criança, mas também, né, dentro da casinha do cachorro. Mas olhei. Nada. Falei, poxa, perdeu, mas eu fiquei com aquilo. Eu falava, ai, né, por favor, me ajuda, não sei o quê. Aí não lembro se eu pedi ajuda, se eu pedi passar um longuinho. O que foi? Não lembro. Sei que passou um tempo, aí não sei se foi no mesmo dia. Eu acho que foi. Aí eu tava lá, me vinha assim na cabeça, olha dentro da casinha do cachorro. E eu mesma dizia pra mim, mas eu já olhei. E ficava martelando dentro da casinha do cachorro. Mas eu já olhei. E outro, o que a Rosquinha vai estar fazendo dentro da casinha do cachorro? Sabe quando você fica brigando consigo mesmo? Falei, vou olhar. Peguei de novo, chacoalhei tudo. Aí eu tive a ideia porque tem um colchãozinho dentro assim também, né? Aí tirei aquele colchãozinho. No que eu tirei o colchãozinho, a Rosquinha estava embaixo do colchãozinho da caminha do cachorro. Agora me fala, que jeito que foi parar lá? Tava lá. Ai, na hora, falei pra mãe, achei a Rosquinha. Tava lá, desse lugar. Como? Não sei, porque quando você perde uma rosquinha, fica perdida na cama, pro chão. O cachorro não vai pegar a rosquinha, né, desse tamanhinho e guardar dentro da casinha dele. Fosse um gato ainda que sai brincando, mas na época eu nem tinha gato. Se tinha, não ficava dentro de casa, não brincava, não ia enfiar embaixo da casinha do cachorro, sabe? Então, umas coisas esquisitas assim mesmo, que some, aparece, vai, volta ou não. Vamos ver esse então. Edite da faculdade. Ai, não vai sumir? É lá. Olá, Ana, me chamo Fulana e estou apenas emprestando o e-mail da minha prima para te escrever. Conheci o seu canal por ela e, vendo os relatos de Edith, me identifiquei e resolvi contar o que me passou. Eu faço faculdade há 2 anos, mas tenho uma colega de turma que já fez tanta maldade, não apenas para mim, mas para várias veteranas. Bom, logo que entrei, observei que ela tinha que tirar onda com a minha cara e me humilhar na frente de todos. Eu me sentia muito envergonhada, porém não tinha o que fazer. Era enfrentá-la e deixar os dias se passarem. Ela me atormentou durante 3 meses e meio, mesmo com outras veteranas e veteranos que chegavam. Mas tinha um rapaz que se tornou meu amigo e me ajudava a enfrentá-la e me ajudava a enfrentar o que a fulana fazia. Logo que fiz amizade com esse moço, descobri que era dele que a Edith gostava. Ela era totalmente apaixonada por ele. Por ser amiga dele, atraía a ira dela. Certo dia, já na aula, o professor pediu para fazermos grupos para novas experiências. E lá vai eu no grupo da Edith. Supliquei para me deixar em outro grupo, mas ela se fez de boa aluna e falou para o professor que eu não precisava ter medo de errar na prova, de errar na nova experiência, que o grupo ia me ajudar. Eu não tive escapatória. Então foi aí que apenas eu estava no grupo de Edith e suas editetes. Pois tudo que uma fazia, os outros imitavam. Ana, a raiva que ela sentia por mim, era tanta que da própria boca dela eu ouvi que iria fazer de tudo para me afastar do fulano. Eu fiquei com medo, sim, porque ela não brincava com o que falava.
Dias foram se passando e por algum milagre ela me deixou em paz. E quando eu menos esperava, ela me apareceu querendo me presentear com um pingente. Olha lá, gente, cuidado. Eu aceitei para não ficar no meu pé e me humilhar como fazia antes. Levei o pingente embora e deixei no fundo de uma gaveta e esqueci lá. Naquela noite eu fiquei com insônia e resolvi ir até a sala assistir um filme na Netflix. Tava tudo calmo, até que escutei alguém me chamar. Fui ver e não era ninguém. Voltei a assistir o filme novamente, me chamaram. E não era ninguém, até que vi um vulto passar por trás de mim e correr em direção ao corredor, como se fosse para o meu quarto. Eu, morrendo de medo, fui ao meu quarto para ver e nada eu vi. Achei que era coisa da minha cabeça e deixei isso para lá. O sono chegou e eu fui dormir. Dia seguinte foi a mesma rotina de sempre, menos a minha saúde, que naquele dia amanheci gripada. Dias se passavam e a gripe não passava. Ela piorava a cada dia. Fui ficando tão doente que eu estava definhando. Eu já não ia mais para a faculdade por motivos de doença. Meu amigo vinha me visitar sempre, mas conforme eu ia piorando, o médico pediu para eu me isolar do contato com outras pessoas, a não ser os membros da família. Então a minha tia, que é pastora, veio me ajudar. Veio me visitar. Assim que ela chegou, foi logo me ver. Conversamos como se nada tivesse acontecido, mas até que ela disse: minha querida, eu vim aqui a uma missão. Deus me revelou em sonho o que te prende nessa cama, que estava te matando aos poucos. Disse também que ela iria orar e pedir a Deus para revelar a ela. Então foi aí que ela me disse: meu anjo, sabe um presente que você ganhou e não deu importância? Lembre-se onde ele está. Lembre-se onde ele está e se livre dele. Pois isso é a sua ruína atual. Lembrei e disse onde estava. Ela pegou, levou para o quintal, orou até perder as forças e o pingente queimou. Aí eu entendi que Edith fez eu me afastar do fulano, a quem ela amava como uma doente, né? E me deixando para morrer. A minha tia disse que ia ficar tudo bem e que a pessoa que fez o tal ato contra mim iria pagar com Deus. Mas aquele pingente foi o que atraiu aquele vulto para debaixo da minha cama, me deixando cada dia pior. Hoje eu tô melhor, tomo cuidado com qualquer pessoa. Realmente eu me afastei do fulano, pois ele se mudou e não tive mais contato. Porém, Edith já não é mais a mesma e também não tem ele. Está pagando pelo mal que fez, se acabando nas drogas e se matando aos poucos. Eu oro por ela, pois aprendi que devo orar pelo meu inimigo. É difícil a cada ajoelhada para orar por ela, porém não posso me rebaixar ao nível dela e devo me lembrar que Deus usou a minha tia para me salvar. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Desculpa os erros ortográficos. Sucesso ao canal e adoro muito. Desculpa por ser longo, mas precisei explicar bem para entender. Não, foi longo não. Muito obrigada pelo seu relato. Ah lá, tá vendo? Não dá certo. Ficou sem também. Fez tudo que fez e tá mal agora. Ai, eu não anotei o nome. A Maledite Desconfiada. Olá, Ana, meu nome é Fulanelli e enviei um relato. Ah, tá. Enviei esse relato de Maledite Desconfiada no dia 8 de maio e foi bom que você não leu, pois precisava de algumas correções. Após enviar o relato, conversei com a minha mãe e fiquei sabendo de alguns pormenores que desconhecia. Afinal, tudo aconteceu há muito tempo. Todos os nomes já foram devidamente trocados. Ana, eu fui um bebê arco-íris. Eu não li mesmo esse relato?
Bom, fui um bebê arco-íris, termo que é usado atualmente para designar bebês que nascem logo após os pais sofrerem a perda de um filho. Ah, aham. Em março de 1973, nasce a minha irmã mais velha, Jaline. Em fevereiro de 75, nasce Jaine. Quando Jaine estava com 5 meses e meio, veio a falecer por uma meningite. A doença foi fulminante e Jaine ficou doente por apenas 2 dias. Na época do ocorrido, a minha mãe, Inês, já morava há alguns anos em um município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Após o falecimento de Jaine, minha mãe precisou se mudar, pois não suportava mais residir naquela casa onde cada cantinho a fazia lembrar da bebê falecida. Inês e meu pai, Jaime, foram morar do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói. A casa onde a família foi morar de aluguel era geminada, ou seja, fazia meia parede com outra residência. A vida seguiu seu curso e Inês engravidou novamente. Eu nasci em fevereiro de 1977. Na época, os meus pais eram vizinhos de Hilda, a Maledite e seu marido. Eram vizinhos de Hilda, a Maledite e seu marido Wagner, um maledeto. Ixi. Este casal vivia em pé de guerra. As brigas e agressões eram constantes. Chegaram a quebrar por inúmeras vezes o pouco que possuíam. Brigavam tanto que o meu pai os apelidou de Casal Harmonia, apelido irônico. Por mais que os meus pais não quisessem tomar conhecimento das brigas, não seria possível devido à proximidade das casas. Minha mãe se dava relativamente bem com os vizinhos. Não eram amigos, mas se falavam superficialmente. A Maledite e seu marido tinham um filho do sexo masculino e na época que Inês engravidou, uns 2 ou 3 meses depois, a Maledite engravidou pela segunda vez. Quando eu nasci, a minha mãe ficou quase 1 mês na casa da minha avó e só após esse período retornou ao lar. Quando a Maledite me viu, tratou de soltar uma pérola. Você teve a filha que eu gostaria de ter. Sua bebê é muito bonita. Isso é coisa que se fale para alguém, gente? Minha mãe a repreendeu e disse: o seu bebê também será bonito e saudável. E a minha mãe, como toda mãe que se preza e que já perdeu um filho, era muito preocupada e cuidadosa comigo. Fez promessa para Cosme e Damião para que eu e a minha irmã Jaline tivéssemos saúde. E em 27 de setembro, Inês cumpriu sua promessa e distribuiu doces para as crianças. As sacolinhas de doces que Inês distribuiu estavam muito fartas. A Maledite também distribuiu doces. Algumas crianças deixaram cair algumas balinhas na porta da casa da Maledite. Acho que também o fato das sacolinhas que Inês doou estarem mais fartas que as suas. Não caiu nada. Acho que também o fato das sacolinhas que Inês doou estarem mais fartas que as suas, não caiu nada bem na Maledite. Não caiu nada bem na Maledite, sei lá. Maledite, ao ver as balinhas em sua porta, enlouqueceu e foi desacatar a minha mãe em sua porta. Gritou, esbravejou, praguejou e disse que a minha mãe havia colocado um trabalho de magia em sua porta. Falou toda sorte de absurdos e disse que isso não ficaria assim. Hannah, a minha mãe era completamente inocente, não fez nada contra essa mulher que agora se mostrava tão desconfiada. A Maledite já havia se mostrado invejosa ao me ver recém-nascida e dizer que a minha mãe teve a filha que ela gostaria de ter. Talvez o fato de os meus pais não serem escandalosos a irritasse também. Como todo casal, meus pais brigavam, porém não faziam espetáculo. Acontece que o Wagner, o marido da Maledite, tirava maior onda de feiticeiro. Dizia trabalhar com essa e com aquela entidade. Alguns dias depois do rompante de Hilda, a Maledite,
adoeci. A minha mãe se apressou em me levar ao médico e fui diagnosticada com sarampo. Na época, as crianças só se vacinavam contra o sarampo aos 9 meses de idade. Eu tinha 7 meses. Para piorar a situação, tive junto com o sarampo uma estomatite que me impedia de me alimentar, beber água e até mesmo usar chupeta. Minha mãe me levava todos os dias no hospital. Os médicos nada faziam e pareciam não dar importância. E eu fui piorando. Inês tentava de tudo e já estava há 3 noites sem dormir, a velar dia e noite por mim. Eu não me alimentava, eu não dormia e nem chorava. A minha mãe se desesperou com a minha sucessiva piora e foi para a casa da sua mãe, Benedita. Essa é Benedita. Lá chegando, contou que seu desentendimento com a vizinha Maledite, contou do seu desentendimento com a vizinha Maledite. Minha avó Benedita era muito esperta e vivida. Achou muito estranha a coincidência da desavença e logo em seguida a minha doença. A minha avó tinha uma irmã mais nova que era mãe de santo e residia na Baixada Fluminense. Foi então que a avó Benedita deu dinheiro e pediu que um neto, já adolescente, fosse buscar a sua irmã, mãe de santo, Teresina. Afinal, naquela época, pouquíssimas pessoas possuíam telefone. Na década de 70, para sair de um bairro em Niterói e chegar na casa de Teresina, se fazia necessário embarcar em 3 ônibus e mais a barca que levava de Niterói ao centro do Rio. Quando tia Teresina chegou perto de mim, foi imediatamente tomada por sua entidade da linha de esquerda. A entidade falou tudo o que a minha mãe já desconfiava, que toda a minha doença era causada por trabalhos de magia que visavam atingir os meus pais, porém, sendo eu um ser frágil que não havia sido batizado, acabou tudo caindo em mim. A entidade falou até que tudo era obra de alguém que morava próximo à nossa casa. Ana, não havia como a tia Teresina saber das desconfianças da minha mãe. Não tinham se falado e meu primo, que a buscara, não sabia de absolutamente nada. A entidade estava a me rezar e antes mesmo de acabar, ordenou a minha mãe que me preparasse o que comer, no caso, uma mamadeira. Lavou minha boca com cachaça e eu não chorei. Após lavar minha boca com cachaça, tomei a mamadeira toda e dormi. Eu estava há vários dias sem comer e sem dormir. No outro dia, eu já era outra. Antes de Teresina ir embora, me rezou novamente e passou algumas orientações à minha mãe. Algum tempo depois, o casal Harmonia se mudou. Após 2 anos da mudança dos Harmonia, meus pais se mudaram também. Uma irmã da minha mãe ficou sabendo que Wagner faleceu de infarto fulminante aos 20 e poucos anos. A história seria a seguinte: Wagner era um puxa-saco no trabalho e sempre que podia fazia fofoca de seus colegas para o encarregado. Entrou um novo funcionário e pegou alguns restos de madeira, coisa que seria jogada no lixo. Wagner, ao ver, correu e o entregou para o encarregado, que o mandou embora por justa causa. Antes de sair, o homem disse ao Wagner: "Agora eu quero ver se você sabe mesmo trabalhar com as entidades que diz ter. Se você realmente não souber, irá morrer." O rapaz, vítima da fofoca, gritou isso em alto e bom som para todos no trabalho ouvir. Coincidência ou não, Wagner infartou fulminantemente no dia seguinte, após a fofoca que fez com o colega de trabalho. Mais alguns anos se passaram e um dia a minha mãe encontra com a Maledite em um ônibus. Maledite aparentava estar mudada e fez questão de falar com a minha mãe, que fingira não a ver. Puxou assunto e contou que algum tempo após se mudar de onde era vizinha da minha mãe, havia tido mais um filho, somando 3, e em seguida seu marido faleceu. Um tempo após o falecimento de seu marido,
perdeu o filho caçula por uma doença que o matou em poucos dias. Eu acho que Hilda, a Maledite, estava arrependida das maldades que ela e seu marido haviam feito gratuitamente contra minha família. Mas a moeda deu seu reverso e sofreram as consequências de seus erros. Pessoalmente, não acredito que a morte seja um castigo, afinal, é uma determinação fatal, tendo em vista que todos morreremos. Mas a maneira como se morre, isso sim pode ser a consequência dos nossos erros. A lei do retorno sempre se cumpre. Peço desculpas pelo relato longo, ainda tenho muitos relatos para contar. Beijos para vocês, Mateus e filhotes. Fulanelli. Um beijo para você. Muito obrigada. Pois é. Lavou a boca com cachaça? Eu acho que é o seguinte, a cachaça, nesse sentido, foi usada por essa entidade. Em outro local é usado, vamos dizer que seja água benta, em outro óleo ungido, em outro, não sei, uma água com energizada, alguma coisa assim. Porque, ou então foi o puro álcool ali que já matou as bactérias, já deu ali, né? Não, mas eu acredito que seja realmente algo ali rezado, né? Usou a cachaça, mas como se fosse um unguento ali pra... Resolveu, tá feito. Salvou, né? Ainda bem. Salvou da maledite. Vamos ver aqui. Então, o caboclo apareceu para o padrinho no dia do casamento. Olá, Ana e Matheus, meu nome é Fulana. Eu gostaria de relatar uma história que aconteceu na família do meu melhor amigo. Esse amigo vive contando essa história para a galera da faculdade na mesa do bar. A família dele segue a religião do candomblé, porém ele não continuou seguindo por motivos pessoais e preferiu não desenvolver a sua mediunidade. Mas ele e o pai dele sempre presenciaram coisas sobrenaturais. Sempre presenciam algo sobrenatural. Bom, ele tem uma tia que sempre que a família dele faz uma festa, essa tia incorpora um caboclo. É quase um costume esse caboclo aparecer. E toda vez que a tia incorporava, um primo dele desdenhava e dizia que aquilo era mentira, que ele duvidava, fazia piadas e tirava sarro. Deixa eu só ver se a música tá rolando, pessoal, por causa do chat. Ah, tá. E tirava sarro. Certa vez, a família dele fez um churrasco e, como esperado, essa tia incorporou o tal caboclo e esse primo desdenhou de novo. Então, o caboclo olhou para o primo e disse: um dia eu irei me apresentar a você e não vai gostar nada do que vai ver. E desincorporou do corpo da tia. O primo, sem acreditar, tirou sarro como sempre. Passaram-se alguns dias e uma prima da família ia se casar. E esse primo, que fazia piadas com o caboclo, ia ser um dos padrinhos do casamento. No dia do casamento, os homens foram se arrumar na casa desse meu amigo e chegou a hora de ir para a igreja. E eles foram entrar no carro para ir, quando do nada o primo do meu amigo sentiu uma vontade enorme de fazer xixi e correu para o banheiro. O restante dos homens ficou esperando na garagem, quando de repente eles escutaram os gritos do primo vindo do banheiro. Saíram todos correndo para ver o que tinha acontecido com ele, e quando chegaram lá, ele estava sentado no chão, pálido, apavorado, mal conseguia falar. Meu amigo deu um copo de água para ele, esperou ele se acalmar e perguntou o que aconteceu. Então ele contou que viu, na hora que entrou no banheiro, parado do lado do box do chuveiro,
um homem negro enorme, forte, com mais de 2 metros de altura, sorrindo para ele. O medo dele foi tão grande que ele só conseguiu gritar. Apesar do acontecido, eles foram para o casamento, aconteceu a cerimônia e depois teve a festa. E na festa, os parentes foram se cumprimentar. E esse primo, na hora que foi cumprimentar a tia, ela apertou bem forte a mão dele e o puxou e disse no ouvido dele: "Eu disse que você não ia gostar do que ia ver. Ficou feliz em me conhecer?" Depois disso, o primo do meu amigo nunca mais tirou sarro dessas coisas. E o meu amigo sempre conta essa história que é verdade e diz que não deixa de ser uma lição para a gente aprender a respeitar e não fazer piadas com aquilo que a gente não tem conhecimento. Bom, assombrados, meu relato é esse, espero que leiam e relatem no canal. Eu amo o canal de vocês, principalmente me interesso por histórias que envolvam o candomblé e terreiros. Admiro muito a religião. Beijos, beijos para você também. Muito obrigada pelo relato. Vamos para o próximo relato. Agora é uma moça que nos conta. Meu amiguinho Dooley. Eu amo elementais, principalmente fadas e gnomos. Em casa tem um altarzinho só para eles, mas isso é só agora que eu tenho a minha casa. Antes eu morava com a minha mãe e como tenho uma família muito cristã e eles acreditam que tudo é demônio, então eu procurava nunca tocar no assunto. Então eu era casada e depois de 10 anos de relacionamento me divorciei e voltei a morar com a minha mãe. E como eu tinha o hábito, comprei um gnomo lindo. Dooley é o nome dele. Com isso, deixei numa estantezinha perto da minha cama, na casa da minha mãe. Ela não gostou muito da ideia, mas respeitava. Só dizia com deboche que ele era feio. Eu ria, nem ligava. Em um belo dia, fui trabalhar logo cedo e quando retornei para casa, notei que minha mãe estava estressada. Então veio logo brigando comigo, mas com um tom de desconfiança, dizendo: Você sabe onde as chaves estão? Eu respondi que eu não sabia. Então ela me disse: Eu fiquei a manhã todinha procurando essa chave. Liguei para o seu padrasto, brigando com ele para saber se estava com as chaves, mas ele disse que não estava também. Eu, já desconfiando qual seria o final daquela conversa, perguntei se ela tinha conseguido achar as chaves. E ela me respondeu exatamente assim: Eu fiquei o dia todo procurando. Comecei a ficar nervosa, gritando com todo mundo perguntando da chave. Olhei, varri a cozinha toda procurando e não achei. Quando eu desisti, me virei de costas e a chave estava no chão, atrás de mim. Aí eu comecei a rir e ela ficou possessa. Fui até o quarto e quando cheguei lá, vi o Dooley de frente para a parede, como se estivesse de castigo. Esperei ela se afastar e disse para ele baixinho: Dooley, eu sei que foi engraçado, mas ela tem medo. Então, se for para brincar assim, brinca comigo, tá? E acabou o relato. Então o gnomo, ele falou: você me chama de feio? Você não gosta de mim? Então eu vou esconder sua chave. Algo assim, né? Muitas coisas. A gente não sabe. Fala, foi pra Sete Além? Foi um duende? Foi não sei o quê? Foi gnomo? Quem que fez isso? Uma alma atormentada. Relato de um policial militar. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o avô dela. Ela conta que o avô era policial militar no estado do Paraná e sempre foi uma pessoa muito correta, uma pessoa idônea que não gostava de mentiras. E era uma pessoa também muito espiritualizada, não seguia nenhuma religião, mas respeitava todas e lia muito sobre tudo. Isso que ela vai contar aqui aconteceu por volta dos anos 50, quando o avô dela tinha uns 30 anos de idade. Era um policial jovem, porém com vasta experiência, pois ele entrou na polícia aos 16 anos. Sim, ele entrou para a PM com 16 anos. Naquela época podia, assim, tão jovem? Como? Era um homem de gênio forte e decidido. Então, em um dia comum de trabalho,
ele recebeu a ordem de seu superior de que deveria levar um detento de Curitiba para uma penitenciária numa cidade no interior do estado do Paraná. Ficaram então ele e um outro colega PM, incutidos dessa missão. No dia seguinte, ainda pela madrugada, levaram o detento até a tal cidade e estavam retornando. Mas aí, retornando dessa penitenciária no interior do estado, resolveram parar numa estalagem na beira da estrada para passarem a noite, descansar e assim no dia seguinte de manhã retomariam a estrada de volta a Curitiba. E aí o avô dela pegou as chaves do quarto onde ele dormiria e resolveu subir já para descansar. E o quarto dele ficava como se fosse no sótão dessa casa, dessa estalagem. Aí ele tomou um banho e foi dormir. Só que deitado, ele começou a escutar como se fosse alguém subindo as escadas em direção ao sótão onde ele estava dormindo. E aí ele ficou ali, só aguardando a pessoa chamar, porque ele imaginou que era algum funcionário ali daquele local querendo dar algum recado para ele. E quando essa pessoa chegou bem perto da porta do quarto dele ali, daquele sótão, lembrando que a porta estava fechada, quando chegou perto da porta ele escutou a pessoa despencar a escada abaixo. E foi um barulho horrível. Imediatamente ele se levantou, abriu a porta e saiu para acudir a pessoa que tinha acabado de cair de uma altura considerável. Mas para surpresa dele não havia ninguém, absolutamente ninguém ali. E diz que para cair de uma altura daquelas, de uma escada daquelas, uma queda dessas podia facilmente matar uma pessoa. Mas ali não havia ninguém. Ele desceu as escadas, olhou e realmente não havia ninguém. Então ele resolveu subir e tentar dormir, porque ali ele já se tocou que aquele lugar não era muito normal, não. Aí ele se deitou e novamente ouviu alguém subir as escadas, chegar próximo à porta dele e despencar a escada abaixo de novo. E isso se repetiu inúmeras vezes durante aquela noite. E ele pálido já, ele saía, olhava, não tinha ninguém. Até que uma certa hora ele resolveu deitar com a arma na mão e ficar ali esperando, gente. O que é aquilo, Ficou ali com a cabeça coberta e com a arma na mão, só esperando. Foi quando novamente essa pessoa subiu as escadas, só que dessa vez abriu a porta do sótão onde ele dormia. Então ele estava com a cabeça coberta, mas ouviu a porta do quarto abrindo e essa pessoa caminhando até a beira da cama dele. E aí alguém o tocou. Nessa hora ele se descobriu e já apontou a arma engatilhada para atirar na pessoa. Mas não havia ninguém naquele quarto, absolutamente nada ali. Olha, naquele momento ele já não tinha dúvida nenhuma de que aquilo que subia a escada e logo em seguida despencava a escada abaixo, aquilo se tratava de uma alma atormentada. Então ele levantou, vestiu sua farda, pegou suas coisas e passou o resto da noite sentado no meio da rua, em frente àquela estalagem mal assombrada. E ninguém dali quis comentar o ocorrido, as pessoas dali desconversavam, mas diz que era nítido o pavor que elas sentiam. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.